As crianças costumam simbolizar a pureza e a inocência, mas no cinema de terror, elas também podem ser a fonte dos piores pesadelos. Hoje vamos conhecer 10 filmes que mostram o lado mais sombrio da infância. Histórias assustadoras, intensas e inesquecíveis. Prepare-se para mergulhar no universo das crianças macabras. Começamos com o clássico dos anos 70, que chocou o público com sua mistura de religião, mistério e violência. Em Alice, Doce Alice, também conhecido como A Máscara da Morte, apresenta uma menina envolta em uma série de assassinatos brutais. O filme acompanha uma menina chamada Alice, que vive à sombra da irmã mais nova Karen. Após a morte misteriosa de Karen durante a primeira comunhão, todos passam a suspeitar que Alice seja a culpada. Com uma máscara assustadora e uma capa de chuva amarela, a jovem se torna o centro de uma série de crimes brutais. O diferencial de Alice Doce Alice está na forma como mistura horror psicológico e crítica religiosa. Alfred Solly cria uma atmosfera sufocante, onde a inocência infantil é corrompida pelo fanatismo e pela culpa. Além disso, o visual sombrio e o tom de mistério anteciparam o estilo dos slashers que viriam nos anos seguintes. No mesmo ano, outra criança marcou o gênero do terror. O pequeno Damien mostrou que o mal pode nascer dentro de casa. Estamos falando de A Profecia de 1976. A trama gira em torno de Damien, um garotinho adotado por uma família influente sem que seus pais saibam que ele é, na verdade, o anticristo. À medida que cresce, mortes estranhas e acidentes brutais começam a acontecer ao redor da criança. O diferencial de A Profecia está em sua atmosfera sombria e na forma como une elementos bíblicos, suspense e tragédia. Richard Donner constrói um terror elegante com trilha sonora marcante e cenas icônicas, tornando Damien um dos vilões infantis mais lembrados do cinema. Nos anos 80, o tema das crianças assassinas voltou com força total, agora com uma pegada mais slasher. Em Aniversário Sangrento de 1981, mostrou o que acontece quando 3 crianças nascem durante um eclipse solar. 3 mulheres dão à luz ao mesmo tempo durante um eclipse solar. A história acompanha 3 amigos que, ao completarem 10 anos, revelam um comportamento sádico e começam a matar pessoas da cidade. Curtis, Deb e Steven nasceram durante um eclipse que teria bloqueado parte da compaixão humana e agora parecem incapazes de sentir empatia ou culpa. O diferencial de Aniversário Sangrento está na ousadia de transformar crianças comuns em assassinos frios e calculistas. O filme mistura o clima de mistério com cenas violentas típicas dos slashers, questionando se o mal pode ser algo inato ou aprendido. Inspirado em um conto de Stephen King, este filme levou o medo para o coração do interior americano. Colheita Maldita de 1984 é um verdadeiro pesadelo rural. Um casal de viajantes chega a uma pequena cidade de Nebraska e descobre que todos os adultos foram mortos por um grupo de crianças lideradas por um garoto fanático chamado Isaac. Elas acreditam servir uma entidade demoníaca chamada Aquele que anda por trás das fileiras. Isaac, através de seu tenente Malakai, lidera uma revolução do grupo de crianças da cidade. Nos anos seguintes, as crianças capturam quaisquer adultos de passagem como sacrifícios. O diferencial de Colheita Maldita está em seu ambiente isolado e opressor, aliado à ideia de uma seita infantil que cultua o mal. A combinação entre terror sobrenatural e crítica à manipulação religiosa faz do filme um clássico perturbador do gênero. Nos anos 90, uma história chocou o público ao mostrar uma criança aparentemente perfeita, mas com um lado sombrio e cruel. É o caso de O Anjo Malvado de 1993. Após a morte da mãe, o jovem Mark vai morar com os tios e conhece o primo Harry, interpretado por Macaulay Culkin. No início, Harry parece um garoto normal, mas logo demonstra comportamentos violentos e manipuladores que colocam todos ao redor em perigo. Seu primo é um psicopata homicida que tenta matar seus próprios familiares.
O diferencial de Anjo Malvado está na forma como subverte a imagem do menino inocente dos filmes familiares. A atuação fria e calculista de Macaulay Culkin torna o filme ainda mais perturbador, mostrando que o verdadeiro terror pode vir de onde menos se espera. John Carpenter, mestre do terror, trouxe de volta o tema das crianças malignas em uma história repleta de mistério e ficção científica. Estamos falando de A Cidade dos Amaldiçoados de 1995. Após um estranho apagão, várias mulheres de uma pequena cidade ficam grávidas ao mesmo tempo. Meses depois, nascem crianças idênticas, com cabelos loiros e olhos penetrantes. E logo elas revelam poderes telepáticos, intenções sombrias e incríveis poderes mentais, os quais usam sem o menor indício de compaixão ou humanidade. Apenas David parece desenvolver emoções e silenciosamente não concorda com as ações dos demais. O diferencial de A Cidade dos Amaldiçoados está na mistura entre terror psicológico e ficção científica. Carpenter cria uma alegoria sobre o medo do desconhecido e o controle coletivo, explorando visualmente o contraste entre pureza e maldade. Entrando nos anos 2000, o terror ganhou um tom mais emocional e melancólico. Os Outros, de 2001, é um dos exemplos mais elegantes dessa fase. Gracie vive em uma mansão isolada com seus 2 filhos, Anne e Nicholas, que sofrem de uma rara sensibilidade à luz. Quando eventos estranhos começam a acontecer, Gracie acredita que a casa está assombrada, até descobrir uma verdade devastadora sobre sua família. O filme foi um sucesso de bilheteria em todo o mundo e recebeu aclamação da crítica com muitos elogios à direção e o roteiro, e a atuação de Nicole Kidman. O diferencial de Os Outros está na forma sutil como constrói o medo. Alejandro Amenábar utiliza a atmosfera, silêncio e reviravoltas para criar um terror psicológico sofisticado, que transforma a percepção do espectador a cada cena. Poucos filmes dos anos 2000 foram tão influentes quanto este. O Chamado, de 2002, apresentou Samara Morgan, uma das crianças mais assustadoras do cinema moderno. Uma jornalista investiga uma fita de vídeo amaldiçoada que mata quem assiste em 7 dias. Conforme se aprofunda no mistério, ela descobre a trágica história de Samara, uma garota com poderes sobrenaturais e um passado repleto de crueldade. No início, ela pensa ser apenas um boato de colégio. Rachel decide assistir a fita e, ao terminar, recebe o telefonema macabro. Quando o filho da repórter, o garoto Aidan, encontra a fita, também assiste. O diferencial de O Chamado está na atmosfera fria e na construção do medo através do mistério e da sugestão. A estética sombria e o uso da tecnologia como instrumento do terror redefiniram o cinema de horror japonês e ocidental. Esse filme chocou o público com uma das reviravoltas mais inesperadas do cinema moderno. A Órfã, de 2009, trouxe uma personagem que se tornou sinônimo de mistério e loucura. Após perder o bebê, um casal decide adotar uma menina chamada Esther. Tudo parece normal, até que comportamentos estranhos e violentos começam a surgir, revelando que a nova filha esconde um segredo terrível. Uma série de eventos faz uma mulher acreditar que algum mal possa estar por trás do rosto angelical da filha de 9 anos, recentemente adotada. O diferencial de A Órfã está em seu roteiro surpreendente e na atuação brilhante de Isabelle Fuhrman. O filme brinca com as expectativas do público e entrega uma reviravolta que redefine completamente o que acreditávamos sobre a personagem. Encerrando nossa lista, um filme produzido por Guillermo del Toro, que mistura drama, fantasia e horror sobrenatural. Mama, de 2013, é uma história sobre amor, trauma e o poder do sobrenatural. 2 meninas desaparecem na floresta após a morte dos pais e são encontradas anos depois, vivendo em estado selvagem. Quando são acolhidas por familiares, uma presença misteriosa, a Mama, começa a se manifestar.
Mama, que eventualmente segue-as para sua nova casa após o seu tio recuperá-las. Coisas estranhas começam a acontecer na casa com as meninas agindo estranhamente e culpando algo que chama Mama. O diferencial de Mama está na mistura entre horror e emoção. O diretor cria uma narrativa sobre laços familiares e o medo do abandono, equilibrando sustos e sentimentos em um conto sombrio e visualmente marcante. Esses foram 10 filmes com crianças macabras. Histórias que transformaram a inocência em terror puro e provaram que o mal pode ter um rosto angelical. E você, qual desses filmes mais te assustou? Deixe sua resposta nos comentários e não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima e obrigado!